Boa noite, paz seja convosco. Que alegria estar aqui com o meu amigo pastor Michael Abud, essa pessoa que eu admiro tanto, que é um exemplo de fé, de ousadia, um exemplo de ganhar almas para Jesus, um homem de caráter, um homem sério, um homem que o que coloca a mão prospera, vai para frente e vira ouro. Quantos podem aplaudir a Deus pela vida do seu pastor? Obrigado, pastor Michael. Deus te abençoa. Aqui também está comigo a minha esposa, fica de pé, a Elise. Vocês podem aplaudir a Deus pela vida dela? Amém. Também estou aqui com vários amigos, né? Eu tenho até medo de citar nomes, porque são tantos aqui. Está aqui o pastor Rodrigo, fica de pé pastor Rodrigo, pastor Jordão, pastor Ricardo, fica de pé quem é pastor da Quadrangular, fica de pé no seu lugar, por favor, todos os pastores da igreja Quadrangular que estão aqui. Aqui eu acho, eu vou falar, aqui acho que é do Oiapoque ao Chuí, Maranhão, Piauí, Minas, Londrina, que é Paraná, e por aí vai. Qual outro estado está aqui da Quadrangular? Rio de Janeiro, Pará, Santa Catarina, São Paulo. Então, sejam bem-vindos, tá bom? Pode assentar, obrigado pelo carinho de vocês aqui. Hoje é uma noite profética, e é uma noite que Deus ele vai nos marcar para toda a eternidade. Nós vamos aprender princípios da Bíblia sobre finanças. Só que, além de nós aprendermos sobre esse tema, nós vamos ter atitudes para que essa verdade bíblica aconteça na nossa vida. Quando falamos em finanças, às vezes no início o coração até trava. Por que isso, pastor? Porque muitas vezes as pessoas têm algumas existências sobre esse tema. Mas antes de nós entrarmos, é importante nós entendermos isso aqui. Existem 1565 versículos que falam em dinheiro na Bíblia. Curiosamente, dos 107 versículos do Sermão do Monte, 28 se referem a dinheiro. Além disso, Jesus se referiu ao dinheiro ou à riqueza em 13 parábolas. Isso mostra que a Bíblia trata desse assunto com muita ênfase. O senhorio de Deus é sobre absolutamente todas as coisas, inclusive sobre as riquezas e recursos. Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre isso. O profeta Ageu disse, em Ageu capítulo 2, versículo 8, o Senhor declarou, minha é a prata, meu é o ouro. Então, nós vamos mergulhar hoje fundo nesse tema, que para alguns é um tabu, para outros nem tanto, mas se nós entendermos que a fé que a gente usa para ser curado, a fé que a gente usa para receber o batismo com o Espírito Santo, a fé que a gente usa para pregar o Evangelho, para que outros sejam salvos, essa mesma fé nós podemos usá-la para adquirir riqueza, a nossa história financeira muda, e nós abençoamos a nossa igreja, abençoamos a nossa família, e conquistamos esse mundo para a glória de Deus. Quem quer prosperar aqui? Só quem quer, faz barulho para Jesus aí. Eu vou falar algo aqui, eu quero declarar que 1 milhão para você vai ser troco. Você tem coragem de falar isso para quem está do seu lado? Fala aí, 1 milhão para você vai ser troco. Ricardo, 1 milhão você vai dar de troco. 1 milhão você vai dar de troco. Como assim, pastor? Vamos para a Bíblia? Vamos aprender sobre riqueza é dom de Deus. Repete isso. Nós vamos aprender que nós somos provocadores de riquezas. Repete isso.
Riqueza é dom de Deus, e nós temos como provocar essa riqueza. Assim como nós provocamos a cura de um doente, assim como nós provocamos o batismo com o Espírito Santo para quem busca, assim como nós provocamos salvação para aquele que está perdido, assim como nós provocamos libertação para quem está oprimido, sairá daqui desta noite uma geração que vai provocar riqueza. Onde você chegar, alguém recebe essa palavra profética. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17, verso 18, diz assim: não diga, pois, do teu coração, que a minha força e o meu poder adquiriram essas riquezas, mas antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder nas mãos para adquirires riqueza. Olha para suas mãos e diga assim: riqueza é dom de Deus. Repete. Eclesiastes capítulo 5, verso 19 diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles desfrutar e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então você repara que o Deus que dá o dom da cura, o Deus que dá o dom da fé, o Deus que dá o dom da sabedoria, é o mesmo Deus que dá o dom de adquirir riquezas. Qual que é o problema? É que as pessoas não têm restrição em pedir a Deus cura. Não é pecado pedir cura. As pessoas não têm restrição em pedir a Deus sabedoria. É maravilhoso orar pedindo sabedoria. As pessoas não têm restrição em pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo. É maravilhoso. Mas muitos não tem coragem de pedir a Deus riqueza, acha que é pecado. Acha que pedir a Deus riqueza é algo que não está na Bíblia. Não, meu irmão. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que batiza com o Espírito Santo é o mesmo que libera a riqueza para aquele que crê. Tem alguém que acredita na palavra do Senhor aqui? 1 Samuel capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Todos vamos ler. Vamos lá, 1, 2 e... o Senhor... Ei, esse texto aqui, eu era muito pobre, eu ganhava 70 URV, que era o equivalente a um salário mínimo da época. Eu sou da época do RV. Pobre, de marré, não vou falar o resto que ele disse ali não. Até que quando eu entrei para a igreja, eu li esse texto, 1 Samuel 2,7, o verso 7, o Senhor empobrece e enriquece. Eu falei, peraí, Deus ele enriquece? Deus ele prospera? Eu achava que Deus só curava, libertava, salvava, abençoava, fortalecia, abria a porta, então ele enriquece. Aí eu li que Deus ele abaixa e Deus ele levanta. Aí no verso 8 eu li, ele levanta o pobre. Eu falei, se sou eu, sou o Joe, está falando de mim, sou eu purinho, pobre, como um esterco, no chão. Eu trabalhava na contabilidade Torres, era office boy, e o Sérgio, que era o líder da contabilidade, ele falava assim, Flamarion, dá licença agora aqui da sala, porque nós vamos tratar de assunto sério. Eu não podia tratar de assunto sério na empresa. Eu saía para entregar as guias, os recibos, saía para entregar as coisas, ia na Receita Federal, ia no banco, e sempre que eu voltava do dia do serviço, alguma coisa eu esquecia para trás, alguma coisa eu não conseguia resolver,
porque eu era pobre, eu estava no pó e eu era ruim de serviço. Humanamente falando, eu não ia dar nada na vida. Mas quando eu li esse texto, me permita, eu peguei como se fosse essa página da Bíblia. E eu fiz isso aqui, ó. Rasguei, embolei e fiz isso aqui, ó. Irmãos, eu comi. Eu comi 1 Samuel 2,7. Eu falei, Deus, isso tem que virar verdade na minha vida, porque o Senhor não mente, o Senhor vai me levantar, o Senhor vai me prosperar, e eu serei uma nova criatura na tua presença, e no tempo do Senhor eu vou testemunhar que o Senhor levanta o pobre do pó porque me levantou, o Senhor exalta o necessitado porque me exaltou, o Senhor nos faz assentar de príncipe poderoso porque o Senhor nos colocou. O Deus que mudou a minha vida há mais de 20 anos atrás, Ele está aqui para liberar essa profecia para a tua vida. Alguém recebe essa palavra? Se recebe, dá um grito de júbilo aí, meu irmão. Eu descobri que eu podia mudar de vida. Eu descobri que Deus podia restaurar a minha história. Eu descobri que Deus podia transformar o meu futuro. E aquilo virou uma chave. Aquilo virou algo na minha mente. Aí eu comecei a ler. E um dia o meu pastor, ele colocou no telão da igreja um gráfico. E aquele gráfico se chamava, fala comigo, a curva de Bell. O que é a curva de Bell? É o gráfico que mede a habilidade humana. A curva de Bell é um gráfico que mede a capacidade humana. Ele mede a habilidade, ele mede o que a pessoa é, onde a pessoa pode chegar, que ela pode se tornar. E o meu pastor disse assim: as pessoas são ridículas, ou medíocres, ou fora de série. E ele ensinou dizendo: os ridículos são aqueles que estão bem fracassados, e eles não conseguem desenvolver o potencial. São gente boa, muitos são sérios, mas eles são ridículos. Eu falei, sou eu. Pastor, ninguém falou nada com ele, está revelando a minha vida no altar, sou eu. O ridículo, ele é fracassado. O ridículo, ninguém chama ele para as coisas boas da vida. O ridículo, ele não tem ninguém para ajudá-lo a realizar o seu sonho. O ridículo, ele só trabalha para realizar o sonho dos outros. E eu comecei, e o meu pastor começou a falar muitas coisas, eu falei, eu me encaixo nesse aí. Aí depois ele falou, só que tem gente que luta para sair da condição de ridículo e se torna medíocre. Medíocre não é palavrão, medíocre significa quem está na média. Não é melhor, não é pior. Não mora bem, mas não mora debaixo da ponte. Está na média, é o medíocre. Aí ele diz, porém, existe um grupo pequeno, que chega no máximo 10% da população, que se torna os fora de série. Ele foi dizendo que o fora de série é aquele que planta e colhe. O fora de série é aquele que o que coloca a mão vai para frente. O fora de série, as pessoas se inspiram neles. O fora de série, ele sonha e tem pessoas que o ajudam a chegar nos sonhos. O fora de série, ele é diferenciado.
O fora de série, ele passa por cima de luta, ele passa por cima de batalha. O fora de série, ele transforma o abstrato em concreto, ele transforma o invisível em visível. O fora de série, ele traz existência o que não existe. O fora de série, ele pensa, ele sonha. Diga para quem está do seu lado: o pastor está falando de você. E ele foi dizendo: o fora de série, ele crê que Deus levanta ele do pó, que Deus o exalta, que Deus o faz sentar entre príncipes e poderosos. O fora de série é aquele que vai trabalhar, vai dedicar, vai prosperar, vai cuidar da família. O fora de série, ele é diferenciado. Aí ele disse: quem vocês são? E na hora ele pediu para a gente fazer uma reflexão. Eu fiz a minha reflexão. Eu me encaixei no ridículo. Mas ele falou: o plano de Deus é que todos sejam fora de série. Quem tem um nome escrito no livro da vida não pode ser ridículo nem medíocre, mas vai ser fora de série. O fora de série é diferenciado da glória. Davi era ridículo. Davi não podia nem ir para a guerra. Mas um dia, oh Espírito de Deus, Deus entra na vida de Davi. E Deus tira Davi lá do pasto, lá da condição de ridículo, e o coloca sentado no trono de Israel como alguém que é fora de série. Eu tenho uma notícia para te dar. Você que fez a sua autoanálise e chegou na condição: pastor, acho que eu sou meio ridículo, eu acho que eu sou meio medíocre. Eu tenho uma palavra para te dar. O Deus que foi com Davi no passado, ele é com o povo da embaixada, ele é com o povo de Santa Catarina, ele é com o povo de Balneário, e ele me autoriza a te dizer: hoje é noite de virada de chave. Quem te viu ridículo, quem te viu medíocre, vai ter que te ver como um fora de série. Irmãos, e quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe o quanto Deus usou pessoas ridículas e mudou a vida delas. Quem pode nos tirar da condição de ridículo, irmãos? A nossa família? Não. O governo? Irmãos, desculpa a sinceridade, o governo paga para a pessoa ser ridícula. Todo mês dá R$500. Seja ridículo, não seja medíocre, não seja fora de... Eu te dou dinheiro para você ser ridículo. Eles forçam a pessoa. Quem está entendendo diz amém. Eles quase obrigam a pessoa a ser ridícula. Toma aqui quinhentão, toma o gás, toma aqui isso aqui, toma. A pessoa, ela não consegue se movimentar para tentar mudar de vida. Quem pode tirar a pessoa da posição de ridícula? Quem podia me tirar da condição de ridícula? Quem pode? É Deus. É Deus. Deus é a solução da humanidade em todos os aspectos. Você vê o exemplo de Esther. Quem era Esther? Uma escrava dos medos e dos persas, uma mulher sem expressão, uma mulher que não tinha credibilidade, uma mulher que trabalhava de sol a sol, como que é o interior de uma escrava, triste, amargurada, ferida, decepcionada. O escravo não tem direito a nada, o escravo não pode sonhar, mas até que um dia Deus desce do céu da glória, e Deus pega aquela menina que era escrava, que chamava Adassa, e Deus, ele leva ela para um tratamento, para um seminário de fé, ou melhor, para um tratamento com óleo de mirra, e Deus começa a tratar aquela mulher por fora e por dentro. Deus começa a embelezar o corpo dela, Deus começa a embelezar o espírito dela, Deus começa a tirar da mente dela a mentalidade de alguém que era pobre, que era pequeno, que não ia poder ser um fora de série. Deus muda a situação dela, e Esther, que era escrava, se
torna rainha e marca a história, e milhares de anos se passaram, e olha a gente falando dela aqui hoje. Levanta a mão direita, eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Se prepare, o Deus que foi com Esther no passado, Ele está marcando a sua vida aqui nesta noite. Ele tem coisas extraordinárias, o mundo vai ouvir falar de você. Alguém recebe essa palavra nesta noite? Deus nos levantou para quê? Para que nós possamos entender, primeiro, que riqueza é um dom dele. Segundo, Ele quer que a gente seja fora de série. Não é ridículo, não é medíocre. Eu tenho uma mente de fora de série. Virou uma chave na minha vida quando eu ouvi sobre a curva de Bell. E aí eu aprendi a terceira coisa. E agora eu entro na mensagem. Qual é a mensagem desta noite? Diga comigo: provocadores de riquezas. Como que eu vou colocar em prática, pastor? Já entendi que riqueza é um dom de Deus, eu tomo posse. Eu já aprendi que eu não posso ter uma mente de ridículo, nem de medíocre, eu sou fora de série. Ok, e agora? Como que eu vou provocar essa riqueza na minha vida? Vamos para a Bíblia? Hebreus 11:1, por favor. Hebreus 11:1. Vamos ler? 1, 2 e... Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Repara aqui, a fé não é passado, a fé não é futuro, mas a fé é presente. A fé não foi, a fé não será. Diga comigo, a fé é. A fé não foi, a fé não será, a fé é. A fé é o poder de Deus dentro de mim, que me faz trazer existência aquilo que não existe. Deus tem poder de trazer existência aquilo que não existe. E Deus vai usar quem para fazer isso? Diga para o seu irmão: você. Nós oramos para Deus trazer a cura, nós oramos para Deus trazer a libertação, nós oramos para Deus trazer a salvação. Mas os homens da Bíblia faziam muito mais. Eles oravam para Deus trazer riqueza, e Deus trazia. Vou citar 3 exemplos. Primeiro, Mateus, capítulo 17, verso 27. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás uma estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para, fala comigo, pagar o meu imposto e o teu também. Jesus nos ensina que nós temos poder de fazer aparecer dinheiro. Os incrédulos falam assim: sangue de Jesus tem poder. Jesus nos ensina. Provérbios 18, 21. As nossas palavras têm poder de trazer vida e têm poder de trazer morte. Aquilo que eu falo gera construção ou gera destruição. Aquilo que eu declaro, ou Deus estará por detrás das minhas palavras, ou o diabo estará por detrás das minhas palavras. Aquilo que eu falo, eu dou legalidade. Quando é bênção, para Deus agir. Quando é maldição, para Satanás agir. Jesus percebeu que os discípulos estavam sem dinheiro para pagar as contas. E ele nos dá uma lição linda. Ele diz: vai lá, lance o anzol, pesque o peixe, abra
abra a boca do peixe, porque o dinheiro que vocês precisam estará dentro da boca do peixe. Jesus não mandou eles ficarem parados. Jesus falou: movimenta, pesca, trabalha, porque assim o que vocês precisam vai vir na mão de vocês. Aquilo que você precisa, eu quero declarar, Deus vai colocar na tua mão a partir da sua atitude. Alguém crê nessa palavra? Segundo, vamos ver uma outra pessoa que nos ensina que ele se tornou um provocador de riqueza. Elias. O profeta pediu que a viúva de Sarepta fizesse um bolo para ele. Segundo Reis, 1 Reis capítulo 17, verso 15 e verso 16. Olha o que diz o texto. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, da glória, e jamais faltou azeite puro na botija, tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. O profeta Elias pediu que a viúva de Sarepta fizesse um bolo para ele, disse que a partir daquela atitude não lhe faltaria azeite e farinha na panela, e assim aconteceu. Ei, você tem coragem de orar para aparecer comida na despensa? Olha o que esses homens da Bíblia faziam. Eles traziam, eles eram verdadeiros provocadores de riquezas. Eles traziam à existência aquilo que não existe. Ei, Deus quer que nesse seminário de fé, seminário de finanças, o nosso nível de fé aumente. Deus não quer que a gente seja um povo que caminhe no raso, que caminhe no sobrenatural. Deus quer que a gente seja um povo que mergulhe no fundo e caminhe no mundo do sobrenatural. Quer ver mais um exemplo de quem provoca a riqueza? Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Havia fome em Samaria. Oh, meu irmão, olha que coisa. Eliseu respondeu: escuta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, terá uma medida de farinha com 2 medidas de cevada. Segura aqui. Será que alguém tem coragem de orar para fazer aparecer na entrada de balneário comida? Ai, oh, olha a fé desses homens, gente. Homens que provocavam o mundo espiritual. Parece que vejo Deus do céu dizendo: meu pai, olha o que aquele Eliseu está arrumando para mim. A fé dele é tão grande, eu vou ter que ir lá ajudar ele. Dá um glória a Deus. Você quer ganhar quanto por mês? Você tem coragem de falar? Se você ligar na terra, vai ser ligado no céu, meu irmão. Preste atenção, olha o verso 2. O escudeiro em cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus, igual algumas pessoas podem responder para mim aqui nessa noite: ah, pastor, isso não existe, eu não acredito nisso. Então toma. Ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, o incrédulo falou. Será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu, o flamarion que está cheio de fé, o advertiu dizendo: tu o verás com os teus próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás. Aquele que acredita, ele provoca a riqueza, ele traz à existência aquilo que não existe, e aquele que não acredita vai ter que bater palma para aquele que acredita. A Bíblia diz que Jesus estava enfrentando um momento difícil,
E João, que estava preso, manda perguntar se ele era o Filho de Deus, ou se ele havia de esperar outro. E sabe qual foi a resposta de Jesus para aquele incrédulo? Foi assim: vai lá e diga a João, que enquanto ele está duvidando, eu estou abrindo os olhos dos cegos. Vai lá e diga a João, que enquanto ele está duvidando, eu estou levantando os paralíticos. Dá glória a Deus, igreja. Vai lá e diga a João, que enquanto ele está duvidando, eu estou abrindo porta para quem está com porta fechada. Resumindo, vai lá e diga a João, que enquanto ele está duvidando, eu estou fazendo milagre na vida daquele que não duvida. Eu estou fazendo milagre na vida daquele que crê. Irmãos, todo auditório tem dois tipos de pessoas. Aqui nessa noite tem dois tipos de cristãos: o que crê e o que não crê. O que entende que ele pode se tornar um provocador de milagres, ou aquele que não acredita no que o Senhor disse. Olha que coisa profunda isso, irmãos. Havia fome em Samaria, e duas mães combinaram: hoje vamos comer o meu filho, e amanhã nós comemos o seu, porque não tem o que comer. O rei, sabendo dessa situação, ficou irado, e mandou o capitão cortar a cabeça de Eliseu. Mas quando o capitão chegou, Eliseu disse: não corta a minha cabeça não. Eu vou provocar riqueza aqui, eu vou provocar um milagre aqui. Eu estou declarando que amanhã, capitão, a essas horas, haverá na porta de Samaria uma montanha de farinha, uma montanha de cevada. O capitão falou assim: eu não acredito nisso, porque eu faço parte do grupo que não crê. Eliseu falou: eu faço parte do grupo que acredito. Então o senhor vai ver e não vai desfrutar da bênção. O senhor vai morrer. E a Bíblia diz que de manhã apareceu na porta de Balneário, oh meu Deus, na porta de Samaria, dá glória a Deus, uma montanha de cevada e de farinha. Todo mundo foi lá para pegar, e quem estava no meio para tentar pegar a bênção? Porque é assim, meu irmão, tem gente que não acredita em você, mas quando você é abençoado, eles vão querer pegar uma lasquinha sua. Aí quem estava correndo para pegar a bênção? O capitão. E o capitão foi correndo, até que ele tropeçou e caiu. A Bíblia diz que quando ele tropeça, as pessoas começam a pisar nele. Ele morre na beira da montanha de farinha, olhando para o milagre sem poder pegar nele. Ninguém aqui vai olhar para o milagre sem poder pegar, porque você faz parte do grupo que crê. Você vai viver, você é provocador de milagre. Alguém é provocador de milagre aqui pela fé? A diferença desses homens para nós, irmãos, de Jesus, de Elias, de Eliseu, é que eles eram provocadores de riquezas, eles eram libertadores financeiros do povo. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Deus não tem limites. Eu estou numa cidade do interior, mas lá Deus tem prosperado pessoas, Deus tem abençoado uma cidade de 280 mil habitantes. Pastor Rodrigo está numa cidade chamada Pará de Minas, de 120 mil habitantes. Assumiu lá uma igreja que tinha 30 pessoas. Depois de 6 anos ele tem 1.500 pessoas. Uma arrecadação mensal de 250 mil reais, numa cidadezinha pequenininha, abrindo obra, ganhando almas. Por quê? Porque nós somos provocadores de riquezas. Eu quero declarar que você é provocador de riqueza. Levanta a mão direita para os céus, diga assim: eu sou provocador de riqueza. Bate na mão 3 pessoas e diga assim: provocador de riqueza. Bate para estalar: provocador de riqueza, provocador de riqueza. Irmãos, olha o que Jesus fala, João 14:13, palavras de Jesus. A igreja leia, vamos lá? Irmãos, Jesus estava ensinando que não há limites para Deus operar. O melhor em qualquer área ainda será superado por outro melhor. Quem que você admira?
Quem que você tem como alguém que te dá uma direção? Quem você almeja chegar naquele patamar? Ei, esse aí não é o melhor de Deus para essa terra. Os melhores ainda serão levantados por Deus, e você vai ser um deles. Ah, pastor, mas será, irmão? João capítulo 14, versículo 12. Antes, tira. Alguém pode fazer mais do que Jesus aqui? Pode? Sim, não. Vamos ver? Põe João 14, é que mundialeiro, então não deu mais. Vamos lá, 1, 2 e... Jesus, quando ele disse outras maiores fará, Jesus, não estou forçando o texto, é a palavra de Jesus. Quando ele disse outras maiores fará, ele estava dizendo, na verdade, que Deus levantava homens que realizavam obras maiores ainda. Eu vejo aqui essa igreja, irmãos, que igreja linda, que igreja maravilhosa. Pastor Mike falou, não, o pastor falou, isso aqui ainda é um galpão. Eu falei, se isso é galpão, eu não sei o que é galpão mais de igreja. Eu falei, não fala isso não, senão vai ter pastor que vai até largar a igreja. Fala que isso é um galpão. Olha que igreja linda. Só que agora ele está construindo uma maior. Você deixa eu passar o vídeo? Põe um videozinho, por favor. É um vídeo de 2 minutos. Irmãos, isso não é igreja. Isso é um shopping center, isso é um... O que vai virar isso aqui? O que o pastor Mike está fazendo? Obras maiores da glória. Maior do que a sinagoga, maior, dá glória a Deus aí, gente. Está cumprindo o que a palavra está nos ensinando, fazendo coisas extraordinárias. Pode soltar? Põe aí, por favor. Que é isso, gente? Eu quero vir aqui na inauguração só para tirar uma foto do lado de fora. Meu Deus. Então isso é o quê? É um exemplo. Jesus disse, vocês podem me superar, vocês podem fazer coisas em meu nome que vão impressionar vocês de Santa Catarina, vocês do Brasil, vocês do mundo, vocês que creem no meu nome, vocês podem invadir o impossível. Alguém recebe essa palavra? Pastor, mas será que eu consigo? Tinha um atleta que ele ia disputar as Olimpíadas com a modalidade salto em altura, salto com vara. Essa modalidade aqui, ó. Vem cá, cadê o meu atleta? Vem cá, atleta. Essa modalidade aqui, salto. Isso, segura assim, põe no chão, não, em pé, isso, segura assim. E aí, ele treinando, essa modalidade, diga comigo, salto com vara. E ele treinando, só que ele estava muito distante do recorde. E o treinador foi treinando, faltando 7 dias para as Olimpíadas. O treinador colocou a haste, a parte que ele tinha que saltar, da altura do recorde mundial. Fala comigo, da altura do recorde mundial. Quando o treinador colocou da altura do recorde mundial, aquele jovem disse: eu não consigo, você está ficando doido. Não tem jeito.
Não tem jeito. É o recorde mundial. Eu sou campeão nacional. Mas do mundo não dá para mim. É a minha primeira Olimpíada. Não tem jeito. Aí o treinador virou para ele e falou assim: você vai conseguir. Você vai conseguir. Você não é ridículo. Você não é medíocre. Você vai conseguir. Eu não consigo. Está acima do meu limite. Está acima do meu limite. Provocar riquezas. Eu não consigo. Chamar a existência que não existe. Eu não consigo. Riqueza é dom de Deus. Está na Bíblia. Mas eu não acredito. Levantar o pobre do pó é muito bonito. Mas para acontecer na minha vida, eu não acredito. Como? Não tem jeito. Eu sou ridículo. Eu sou medíocre. O meu máximo é campeão nacional. Aí o treinador marcou um seminário de finança. Aí o treinador marcou, na semana virou para ele e falou assim: rapaz, você não sabe quem você é. Você não sabe o potencial que está aí dentro. Você não entende para que Deus te criou. Você não vai ser só campeão na sua escola. Você não vai ser somente o melhor na sua cidade, em Balneário. Você não vai ser somente o melhor no seu estado, Santa Catarina. O Brasil é pouco para você, mas você vai ser o melhor do mundo. Você vai ser o melhor do mundo. Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, Deus vai te chegar em lugares altos. Você vai chegar a sentar com príncipes e poderosos. O que eu devo fazer? Para chegar nesse nível. E ali o treinador disse para ele: jovem, lance o seu coração por cima da haste, porque aí o teu corpo vai junto. Lance o teu coração por cima da haste, porque o teu corpo vai junto. Eu profetizo que você vai lançar o teu coração para se tornar um provocador de riqueza, e o teu corpo vai junto. Só quem recebe, dá um pulo dessa cadeira,